Bem-vindos, queridos espectadores. Para mais histórias emocionantes e exclusivas toda semana, se inscreva. Agora, apenas relaxe e aproveite seu café. Sangue escorre pelos tatames do castelo enquanto um homem caminha em silêncio. Sua expressão é de pedra, seu olhar calculista. Este é Ieyasu Tokugawa, o homem que unificaria o Japão. Mas a que preço? Em meio à fumaça da pólvora e ao odor ferroso das espadas ensanguentadas, poucos sabiam que Tokugawa carregava um segredo muito mais sombrio que suas ambições políticas. Uma maldição antiga, sussurrada apenas nas sombras, que o acompanhava desde o nascimento. Bem-vindos a esta jornada pelas sombras da história japonesa. Um relato que os livros oficiais jamais ousaram contar por completo. O Japão do século XVI era uma terra dilacerada por guerras. Daimyos lutavam entre si pelo poder supremo, enquanto o povo comum sofria sob as botas dos samurais de diferentes senhores. Este período ficou conhecido como Sengoku Jidai, a Era dos Estados em Guerra. Imagine um tabuleiro de xadrez onde cada peça tenta se tornar o rei. Foi neste cenário caótico que nasceu Ieyasu Tokugawa, em 31 de janeiro de 1543, na província de Mikawa. Mas sua chegada ao mundo não foi celebrada com alegria. Dizem que, na noite em que nasceu, uma tempestade anormal açoitou a região. Relâmpagos cortavam o céu em padrões nunca antes vistos. Os anciãos da vila próxima ao castelo murmuravam que era um sinal. Este menino traria grandes mudanças e grandes tragédias. O que poucos sabem é que Ieyasu nasceu sob a influência de uma antiga profecia. Uma profecia que dizia que o unificador do Japão pagaria um preço terrível. Cada degrau que subisse em direção ao poder exigiria o sacrifício de alguém próximo. Aos 6 anos de idade, o jovem Ieyasu, então chamado Takechio, foi enviado como refém político para a poderosa família Imagawa, uma prática comum entre os clãs guerreiros da época. Enquanto outras crianças brincavam, ele aprendia as duras lições da sobrevivência política. Foi durante esses anos de isolamento que ele teve seu primeiro contato com o sobrenatural. Os servos do castelo Imagawa sussurravam sobre o menino, que conversava sozinho nas sombras do jardim. O que eles não sabiam é que Ieyasu começava a manifestar os primeiros sinais da maldição, a capacidade de ver os espíritos daqueles que morreriam por sua causa. Aos 15 anos, quando retornou brevemente à sua terra natal, seu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Os rumores diziam que ele havia sido envenenado. Este foi o primeiro grande sacrifício exigido pela maldição que o acompanhava. E não seria o último. A verdadeira natureza desta maldição? Alguns dizem que foi lançada por um monge budista, que previu que o futuro unificador do Japão traria ordem através do caos, paz através da guerra. Um paradoxo vivo que exigiria equilíbrio cósmico. Para cada vida que salvasse no futuro, uma deveria ser sacrificada no presente. Em 1560, ocorreu o evento que mudaria sua trajetória para sempre, a Batalha de Okehazama. O poderoso senhor Imagawa marchava com um exército de 25.000 homens para tomar Kyoto, a capital imperial. Ninguém apostaria contra ele, exceto um jovem general chamado Oda Nobunaga, que com apenas 2.000 homens aproveitou uma tempestade repentina para lançar um ataque surpresa no acampamento Imagawa. O resultado? Uma das reviravoltas mais dramáticas da história militar japonesa. Imagawa Yoshimoto, o senhor de Ieyasu, foi decapitado no caos da batalha. Liberado de seus laços de vassalagem, Ieyasu fez sua escolha. Aliou-se a Nobunaga, o homem que havia matado seu antigo senhor. O que muitos historiadores não mencionam é que na noite anterior à batalha, Ieyasu teve um sonho profético. Viu Imagawa morto,
com a cabeça separada do corpo. Poderia ter avisado seu senhor, mas escolheu o silêncio. Primeiro movimento consciente de sacrifício exigido pela maldição. Nos anos seguintes, sua ascensão seria meteórica. As alianças estratégicas, os casamentos políticos, as batalhas precisamente calculadas. Tudo parecia funcionar a seu favor, como se uma força invisível movesse as peças do tabuleiro. Mas para cada vitória militar, para cada aliança bem-sucedida, alguém próximo a Ieyasu encontrava um fim trágico. Esposas, filhos, aliados leais, todos sacrifícios no altar de sua ambição, ou seriam vítimas da maldição que carregava. Em 1579, Ieyasu foi forçado a ordenar o suicídio de seu primogênito, Nobuyasu, após acusações de conspiração. O jovem tinha apenas 22 anos. Dizem que antes de cometer seppuku, Nobuyasu sussurrou ao pai: "Sei sobre a maldição. Aceito meu destino para que você alcance o seu." Ieyasu permaneceu impassível durante a cerimônia, mas os servos mais próximos relataram que naquela noite ouviram soluços vindos de seus aposentos pela primeira e única vez. A espiral de sacrifícios apenas começava, e com cada morte, o poder de Ieyasu crescia, como se alimentado pelo sangue daqueles que caíam à sua volta, o mais perturbador. Ieyasu começou a aceitar esses sacrifícios. Em seus escritos privados, encontrados séculos depois, ele mencionava: "O destino exige equilíbrio. Para que muitos vivam em paz amanhã, alguns devem partir hoje." Era o preço da unificação. Era o peso da maldição que carregava em silêncio. Esta é apenas a superfície de uma história sombria que mudou para sempre o destino do Japão. E acredite, o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Você já se perguntou quanto sangue pode ser derramado em nome da paz? Quantas vidas podem ser sacrificadas para que milhões sejam salvas? Este é o paradoxo que Ieyasu Tokugawa enfrentava cada vez que fechava os olhos para dormir. O ano é 1582. Oda Nobunaga, o primeiro grande unificador, estava prestes a subjugar todo o Japão. Seu aliado mais leal, Ieyasu Tokugawa. Os dois formavam uma dupla que parecia invencível nos campos de batalha. Mas a maldição que seguia Ieyasu como uma sombra não permitiria que este equilíbrio continuasse. Em uma manhã de junho, enquanto visitava um templo em Kyoto, Nobunaga foi traído e cercado por tropas de um de seus generais, Akechi Mitsuhide. Encurralado e sem esperança de resgate, Nobunaga cometeu seppuku antes que seus inimigos o capturassem. O homem que estava mais próximo de unificar o Japão havia caído. A notícia atingiu Ieyasu como um golpe de espada. Ele estava a caminho de encontrar-se com Nobunaga quando soube da traição. Por coincidência, ou seria obra da maldição? Ele havia se atrasado por causa de uma doença repentina que o acometeu naquela manhã. Os velhos monges budistas que conheciam a lenda da maldição do unificador não se surpreenderam. A maldição o protegeu, sussurravam. Salvou sua vida para que pudesse cumprir seu destino, mas exigiu em troca a vida de Nobunaga. Na noite do funeral de Nobunaga, dizem que Ieyasu foi visto caminhando sozinho sob a luz da lua no jardim do templo. Testemunhas relataram que ele parecia conversar com alguém invisível. "Não pedi por isso", teria dito, "mas se este é o caminho que devo seguir, que assim seja." A morte de Nobunaga criou um vácuo de poder que seria preenchido por seu general, mais capaz, Toyotomi Hideyoshi. Um homem de origens humildes que se tornou o segundo grande unificador do Japão. Ieyasu, sempre calculista, fingiu submissão a Hideyoshi. Jurou lealdade enquanto secretamente fortalecia seu próprio clã. Os anos seguintes seriam de uma paz tensa, como o silêncio antes da tempestade.
Em 1584, aconteceu algo que nem mesmo Ieyasu poderia ter previsto. Seu filho mais querido, Hideyasu, foi solicitado como refém político por Hideyoshi, uma repetição do destino que ele mesmo havia sofrido na infância. A maldição manifestava-se de formas cruéis, como um espelho distorcido refletindo seu próprio passado. Ieyasu entregou o filho, sabendo que este era mais um sacrifício no altar de sua ambição. Poucos sabem que, naquela noite, Ieyasu consultou uma velha Onmyoji, uma mística versada nas artes divinatórias. Existe alguma forma de quebrar esta maldição? Perguntou ele. A resposta dela foi perturbadora. A maldição não pode ser quebrada, apenas transferida. Alguém deverá carregar este fardo até o fim. Foi neste período que Ieyasu começou a estudar intensamente os textos budistas e confucionistas. Buscava não apenas sabedoria política, mas também espiritual. Como justificar tanto sofrimento causado por suas ambições? Ou seria pelo destino? Em 1590, Hideyoshi concluiu a unificação do Japão. Como recompensa pela lealdade aparente, ofereceu a Ieyasu o controle das 8 províncias da região de Kanto, incluindo a cidade de Edo, hoje conhecida como Tóquio. O que parecia uma recompensa era, na verdade, um exílio disfarçado. Hideyoshi queria Ieyasu longe do centro do poder, mas a maldição já estava tecendo seus fios invisíveis. Ieyasu aceitou de bom grado, transformou Edo de um vilarejo de pescadores em uma fortaleza impressionante. O que ninguém sabia é que, nas fundações do castelo de Edo, Ieyasu enterrou amuletos e realizou rituais secretos, tentando conter a maldição que o perseguia. Existem relatos de que, durante a construção do castelo, vários trabalhadores morreram em acidentes inexplicáveis. Murmúrios sobre sacrifícios humanos nas fundações do castelo circulavam entre o povo. Seria a maldição cobrando mais vítimas? Em 1593, Hideyoshi, já envelhecido e sem herdeiros, finalmente teve um filho. A notícia abalou Ieyasu. Seu caminho para o poder estaria bloqueado enquanto houvesse um herdeiro legítimo de Hideyoshi. Naquela mesma noite, Ieyasu teve outro de seus sonhos proféticos. Viu Hideyoshi em seu leito de morte e seu filho pequeno chorando, rodeado por inimigos. Acordou com uma certeza sombria. A maldição já havia escolhido suas próximas vítimas. Em 1597, Hideyoshi convocou todos os grandes daimyos para uma cerimônia de chá. No encontro, fez todos jurarem lealdade ao seu filho de apenas 5 anos, Hideyori. Ieyasu foi o primeiro a ajoelhar-se e fazer o juramento solene. Com a mão sobre o pergaminho sagrado, jurou proteger o menino. Mas seus olhos já calculavam o próximo movimento. A maldição sussurrava em seus ouvidos, mais um sacrifício, e o caminho estará aberto. Um ano depois, em 1598, Hideyoshi adoeceu gravemente. Em seu leito de morte, chamou Ieyasu e outros 4 daimyos poderosos. Formou um conselho de regência para governar até que seu filho tivesse idade suficiente para assumir o poder. Suas últimas palavras para Ieyasu foram: "Confio em você mais do que em qualquer outro. Proteja meu filho como se fosse seu." Ieyasu chorou publicamente pela morte de Hideyoshi, mas os servos mais próximos relataram que, ao retornar aos seus aposentos, ele sorriu pela primeira vez em muitos anos. A profecia estava se cumprindo. O caminho para o poder supremo estava quase aberto. Apenas um último sacrifício seria necessário: a inocência de uma criança. O conselho de regência rapidamente se dividiu em 2 facções. Aqueles leais ao menino Hideyori, liderados por Ishida Mitsunari, e aqueles que secretamente apoiavam Ieyasu. A tensão cresceu por 2 anos, até que o inevitável aconteceu.
Em 1600, as duas facções marcharam para o que seria a batalha decisiva na história do Japão, Sekigahara. Na véspera da batalha, uma tempestade violenta caiu sobre o acampamento de Ieyasu. Os soldados mais supersticiosos consideraram um mau presságio, mas Ieyasu sabia melhor. Era o mesmo tipo de tempestade que caíra na noite de seu nascimento. A maldição havia traçado um círculo completo. O menino nascido durante a tempestade estava prestes a se tornar o senhor de todo o Japão através de outra tempestade. E naquela noite chuvosa, isolado em sua tenda, Ieyasu fez algo que jamais havia feito antes. Ajoelhou-se e pediu perdão aos espíritos de todos aqueles que haviam sido sacrificados em seu caminho. Que suas mortes não tenham sido em vão, murmurou ele, enquanto a chuva açoitava a lona de sua tenda. Prometo criar um Japão unificado que dure 1000 anos. A batalha de Sekigahara estava prestes a começar, e com ela, o destino do Japão seria selado com sangue, muito sangue. A névoa cobria o campo de batalha como um lençol fantasmagórico, Sekigahara. O nome que seria sussurrado com reverência por séculos. A manhã de 21 de outubro de 1600 amanheceu fria e úmida, como se a própria natureza pressentisse o banho de sangue que estava por vir. De um lado, 82.000 homens leais a Ieyasu Tokugawa. Do outro, 88.000 guerreiros sob o comando de Ishida Mitsunari, defensor do jovem herdeiro de Hideyoshi. 2 exércitos gigantescos prontos para decidir o futuro do Japão. Mas o que os livros de história não contam é que, na noite anterior, Ieyasu realizou um ritual sombrio. Em sua tenda, acendeu 66 velas negras, uma para cada ano de sua vida até ali, e uma para cada ano que ainda esperava viver. Na frente de um pequeno altar improvisado, ele cortou seu próprio dedo e deixou que 3 gotas de sangue caíssem em uma tigela com água do rio próximo. Este é meu sacrifício voluntário, murmurou. Que a maldição aceite minha oferenda em troca da vitória amanhã. A batalha começou ao nascer do sol. As primeiras horas foram equilibradas, com perdas significativas para ambos os lados. Mas Ieyasu sabia algo que seu inimigo desconhecia. Ele havia assegurado a traição de generais-chave no exército de Mitsunari. Quando o sol atingiu o ponto mais alto no céu, aconteceu. Kobayakawa Hideaki, um dos principais comandantes de Mitsunari, de repente virou suas tropas contra seu próprio senhor. Como peças de dominó caindo em sequência, outros generais seguiram seu exemplo. O exército de Mitsunari entrou em colapso. A batalha que parecia equilibrada transformou-se em massacre. Em poucas horas, tudo estava decidido. Sekigahara havia se tornado o túmulo das esperanças do clã Toyotomi. O mais estranho, durante toda a batalha, testemunhas relataram ter visto uma figura de armadura antiga observando silenciosamente do topo de uma colina próxima. Quando os soldados foram investigar, encontraram apenas pegadas que terminavam abruptamente, como se a figura tivesse simplesmente desaparecido no ar. Os mais supersticiosos entre os samurais diziam que era o espírito de alguma divindade protetora do clã Tokugawa. Outros, que conheciam os rumores da maldição, sugeriam algo mais sombrio, o espírito do monge que havia lançado a maldição, observando sua profecia se concretizar. Após a batalha, Ieyasu não celebrou como seria esperado de um vitorioso. Em vez disso, passou a noite em meditação silenciosa, contemplando o preço de sua vitória. Um de seus servos mais próximos relatou tê-lo ouvido murmurar durante o sono. Tantas almas para uma única coroa. Com a vitória em Sekigahara, Ieyasu tornou-se o senhor de fato do Japão. 2 anos depois, em 1603, o imperador concedeu-lhe o título de shogun,
comandante supremo, governante militar de todo o Japão. Mas a maldição ainda não estava satisfeita. Restava um último obstáculo. Toyotomi Hideyori, o filho de Hideyoshi, que agora tinha 11 anos e vivia no castelo de Osaka, sob proteção de sua mãe, Lady Yodo. Durante os próximos 12 anos, Ieyasu tentou de todas as formas neutralizar a ameaça que o jovem representava sem derramar mais sangue. Tentou arranjar casamentos políticos, ofereceu posições honoríficas, tentou integrá-lo à nova ordem. Por trás dessa atitude conciliatória, havia um homem atormentado pela maldição. Os relatos de seus médicos pessoais descrevem episódios cada vez mais frequentes de Ieyasu acordando no meio da noite, gritando nomes de pessoas que havia sacrificado ao longo dos anos. Em 1611, Ieyasu tomou uma decisão incomum. Abdicou formalmente do título de Shogun em favor de seu filho, Hidetada. Em público, justificou como um desejo de se aposentar e buscar iluminação espiritual. A verdade era mais complexa. Ele esperava que, ao renunciar ao poder formal, pudesse aplacar a maldição. Retirou-se para o castelo de Sumpu, mas continuou a governar nos bastidores. A maldição, porém, parecia segui-lo mesmo na aposentadoria. Em uma noite de 1614, durante uma tempestade particularmente violenta, Ieyasu teve uma visão que o deixou perturbado. Viu o jovem Hideyori, agora com 22 anos, sentado no trono do Shogun, enquanto seu próprio corpo jazia em um caixão, devorado por vermes. No dia seguinte, convocou seus generais. A decisão estava tomada. O castelo de Osaka seria atacado e o último dos Toyotomi seria eliminado. A primeira campanha, no inverno de 1614, terminou em um impasse. Ieyasu, já com 73 anos, propôs um acordo de paz. Hideyori aceitou os termos, que incluíam o preenchimento dos fossos do castelo. O que o jovem não sabia é que isto era apenas uma estratégia. Com os fossos secos, o castelo ficaria vulnerável a um ataque futuro. Na primavera de 1615, Ieyasu quebrou seu juramento e atacou novamente. O castelo de Osaka, enfraquecido pela destruição de suas defesas externas, não resistiu por muito tempo. Encurralados e sem esperança, Hideyori e sua mãe cometeram sepulcro. O último obstáculo no caminho de Ieyasu havia caído. Naquela noite, testemunhas relatam que uma estranha névoa vermelha envolveu o castelo de Sumpu, onde Ieyasu aguardava notícias. Os guardas juraram que ouviram vozes sussurrantes no vento, embora ninguém conseguisse distinguir as palavras. Quando a notícia da morte de Hideyori chegou, Ieyasu estava sozinho em seus aposentos. O mensageiro encontrou-o sentado imóvel, olhando fixamente para um espelho antigo. "Meu senhor", disse o mensageiro, "está feito. O jovem Toyotomi e sua mãe estão mortos. A linhagem foi extinta." Ieyasu não se moveu por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz soava estranhamente distante. "Então está completo. O círculo se fechou." O que poucos sabem é que, após receber a notícia, Ieyasu convocou secretamente um grupo de monges budistas para realizar um ritual de purificação que durou 7 dias e 7 noites. Oferendas foram feitas, sutras foram recitados incessantemente. Ele esperava, talvez ingenuamente, que com o último sacrifício, Hideyori, a maldição finalmente estivesse satisfeita, que pudesse viver seus últimos anos em paz, contemplando o império que havia construído sobre tantos cadáveres. Mas a maldição tinha outros planos. Em poucos meses, a saúde de Ieyasu começou a deteriorar-se rapidamente. Uma doença misteriosa consumia suas forças dia após dia. Os melhores médicos do Japão foram chamados, mas nenhum conseguia identificar a causa. Um deles, mais corajoso que os demais, finalmente disse o que todos pensavam. "Meu senhor,
Isto não é uma doença natural. Parece mais uma retribuição. Ieyasu sorriu fracamente e dispensou todos, exceto seu filho Hidetada. Quando ficaram a sós, disse palavras que assombrariam a dinastia Tokugawa pelos próximos 250 anos. Meu filho, há algo que você precisa saber. Algo sobre nossa família, sobre nosso destino, sobre uma maldição que agora passará para você e seus descendentes. O conteúdo exato dessa conversa nunca foi registrado, mas a partir daquele dia, Hidetada começou a realizar rituais e oferendas em templos específicos em datas específicas, práticas que seriam seguidas por todos os shoguns Tokugawa até o fim da dinastia. Em junho de 1616, sentindo que seu fim estava próximo, Ieyasu pediu para ser levado para o jardim de seu castelo. Queria ver o sol nascer uma última vez. Enquanto observava o horizonte clarear, dizem que ele murmurou: "Eu aceito meu destino. A maldição me deu poder para unificar. O Japão agora cobra seu preço final. Seus últimos momentos foram testemunhados apenas por seu filho e um médico. Ambos relataram algo extraordinário. No momento de sua morte, uma sombra pareceu sair de seu corpo e dissipar-se no ar, como fumaça negra sendo levada pelo vento. Hidetada descreveria depois: não era a alma de meu pai partindo, era algo, mas algo que o havia habitado por décadas e agora estava livre. A maldição havia encontrado um novo hospedeiro. E o legado sombrio de Ieyasu Tokugawa estava apenas começando. O corpo de Ieyasu Tokugawa foi enterrado no Monte Kuno, próximo ao castelo de Sumpu, mas sua lenda e sua maldição continuariam vivas por séculos. Um ano após sua morte, seu filho Hidetada ordenou a construção de um santuário elaborado em Nikko. Não era apenas um memorial para honrar seu pai, era uma prisão espiritual. Os documentos secretos da família Tokugawa, revelados apenas em meados do século XX, descrevem o verdadeiro propósito do santuário Toshogu: conter a maldição dentro de um labirinto de símbolos sagrados e barreiras espirituais. A magnificência do santuário, seus portões dourados, pilares ornamentados, esculturas detalhadas, não era mera demonstração de riqueza. Cada elemento foi meticulosamente projetado seguindo antigas instruções esotéricas para aprisionar entidades malignas. O mais famoso elemento decorativo do santuário, os 3 macacos sábios, que não veem o mal, não ouvem o mal, não falam o mal, possui um significado muito mais sombrio do que a interpretação tradicional sugere. Era uma barreira simbólica contra a maldição, uma tentativa de negar sua existência através do poder do símbolo. Durante a construção do santuário, ocorreram incidentes inexplicáveis. Trabalhadores relataram visões de um homem idoso, em armadura antiga, observando as obras de longe. Quando alguém tentava se aproximar, a figura desaparecia entre as árvores. Em 1617, um carpinteiro experiente caiu do telhado sem motivo aparente, quebrando o pescoço instantaneamente. Em seu bolso foi encontrado um pequeno pergaminho com uma única frase escrita: "A maldição não pode ser contida." O shogunato Tokugawa estabeleceu uma tradição secreta. A cada 21 anos, o santuário deveria ser completamente reconstruído. Oficialmente, isto demonstrava devoção ao grande fundador da dinastia. Na verdade, era uma renovação das proteções espirituais contra a maldição. O mais perturbador, para cada reconstrução, exigia-se um sacrifício velado. Um prisioneiro condenado era secretamente emparedado vivo nas fundações do santuário principal. Um eco macabro dos próprios sacrifícios que Ieyasu havia feito em vida. Hidetada governou como segundo Shogun Tokugawa por 17 anos.
Durante seu reinado, estabeleceu muitas das estruturas sociais e políticas que definiriam o Japão pelos próximos 2 séculos. Mas aqueles próximos a ele notaram mudanças sutis em seu comportamento com o passar dos anos. O jovem energético e otimista tornou-se progressivamente mais paranoico e obsessivo. Seus diários pessoais, descobertos séculos depois, revelam anotações cada vez mais perturbadoras. Vi o rosto dele novamente na janela esta noite, escreveu. Em 1620, ele observa, sempre observa. Em outra entrada, as vozes estão mais altas agora. Dizem que preciso fazer o mesmo que ele fez, sacrificar para preservar. A maldição havia encontrado seu novo hospedeiro e a dinastia Tokugawa pagaria o preço pela unificação do Japão através das gerações seguintes. Em 1623, Hidetada abdicou em favor de seu filho, Iemitsu. Tal como seu pai fizera, continuou a exercer influência nos bastidores. Alguns historiadores sugerem que esta abdicação precoce foi outra tentativa de transferir a maldição para a próxima geração, buscando alívio para seu próprio tormento. Iemitsu, o terceiro shogun Tokugawa, foi talvez o mais afetado pela maldição. Seu reinado foi marcado por extrema paranoia e isolacionismo. Foi ele quem implementou a política Sakoku, o fechamento quase completo do Japão para o mundo exterior. Os registros históricos atribuem esta decisão a temores sobre a influência cristã e europeia. Mas documentos recuperados de seu arquivo pessoal contam uma história diferente. Os estrangeiros trazem conhecimentos que poderiam despertar forças antigas, escreveu em 1633. Melhor que o Japão permaneça isolado do que arriscar libertar o que mantemos aprisionado. Durante seu reinado, Iemitsu mandou construir uma sala secreta no castelo de Edo, um cômodo sem janelas, cujas paredes eram cobertas por talismãs e escrituras sagradas. Era lá que ele passava noites inteiras tentando comunicar-se com o espírito de seu avô, buscando uma forma de quebrar a maldição. Os servos relatavam ouvir 2 vozes distintas vindas da sala trancada, a de Iemitsu e outra, mais grave e autoritária. Quando questionado, o shogun negava veementemente ter conversado com alguém. Em 1638, ocorreu a rebelião de Shimabara, um levante de camponeses e cristãos perseguidos. A resposta do shogunato foi brutal e desproporcional. Mais de 37.000 rebeldes foram massacrados, incluindo mulheres e crianças. Os livros de história atribuem esta crueldade à política anticristã. Mas relatos contemporâneos descrevem Iemitsu em um estado de transe durante as reuniões do conselho que decidiu o destino dos rebeldes. Seus olhos estavam vidrados, escreveu um conselheiro. E quando falava, sua voz soava diferente, mais antiga. A maldição exigia sangue, e os shoguns Tokugawa continuavam a fornecê-lo, geração após geração. Um padrão sinistro começou a emergir ao longo da dinastia Tokugawa. Cada shogun parecia sofrer mais que seu antecessor. Doenças misteriosas, paranoia crescente, decisões cada vez mais irracionais. Tokugawa Tsunayoshi, o quinto shogun, ficou conhecido como o Shogun Cão, devido às suas leis de proteção aos animais. Historiadores atribuem isso à sua devoção budista. Verdade, segundo documentos familiares, era muito mais perturbadora. Tsunayoshi acreditava que, protegendo rigorosamente a vida animal, poderia compensar pelos sacrifícios humanos exigidos pela maldição. Durante seu reinado, matar um cão poderia resultar em execução. Enquanto isso, execuções humanas por infrações menores dispararam. Outra manifestação distorcida da maldição. Um dos aspectos mais intrigantes da maldição era como ela se manifestava de forma diferente em cada geração, sempre refletindo
os medos mais profundos do shogun reinante. Para Ietsuna, o quarto shogun tomou a forma de pesadelos vívidos que o impediam de dormir. Ele chegou a construir uma cama flutuante, suspensa por cordas do teto, na esperança de que os espíritos não pudessem alcançá-lo se não estivesse tocando o chão. Para Yoshimune, o oitavo shogun, manifestou-se como uma obsessão com pureza ritual. Ele se banhava dezenas de vezes por dia, esfregando a pele até sangrar, tentando limpar-se de uma contaminação invisível. O historiador holandês Engelbert Kaempfer, que visitou o Japão em 1690, notou algo estranho sobre a dinastia Tokugawa. Existe uma melancolia peculiar que parece afligir toda a linhagem, como se carregassem um fardo invisível. Os servos sussurram sobre uma antiga maldição, embora ninguém ouse falar abertamente sobre o assunto. À medida que os séculos passavam, o poder da maldição parecia aumentar, não diminuir. Na era final do shogunato Tokugawa, a paranoia atingiu níveis sem precedentes. O último shogun, Yoshinobu, assumiu o poder em 1866, em um Japão que enfrentava pressões internas e externas para modernizar-se. A influência ocidental crescia e o sistema feudal tornava-se insustentável. O que poucos sabem é que Yoshinobu consultou não apenas conselheiros políticos, mas também médiuns e exorcistas. Em uma sessão secreta, realizada 3 dias antes de sua abdicação formal em 1867, um médium caiu em transe e falou com uma voz que os presentes descreveram como antiga e carregada de malícia. A entidade identificou-se como o espírito do monge que havia lançado a maldição sobre Ieyasu séculos antes. Sua mensagem era clara: a dinastia nasceu em sangue e terminará em sangue. O círculo se fecha. Perturbado, Yoshinobu abdicou formalmente 3 dias depois, encerrando 264 anos de governo Tokugawa. A era Meiji começava e o Japão embarcava em um acelerado processo de modernização. Muitos historiadores atribuem a queda do shogunato às pressões econômicas e geopolíticas da época, mas aqueles que conhecem a história completa veem um padrão mais sombrio. A maldição havia cumprido seu ciclo, consumindo a dinastia que havia ajudado a criar. O mais perturbador, nas semanas que antecederam a restauração Meiji, registros meteorológicos documentam uma série de tempestades anormais em todo o Japão. O mesmo tipo de tempestade que marcou o nascimento de Ieyasu em 1543. A maldição havia completado seu ciclo, ou teria apenas encontrado um novo hospedeiro. Alguns estudiosos do oculto sugerem que a maldição não estava ligada apenas à família Tokugawa, mas ao próprio conceito de unificação do Japão. E se a maldição simplesmente transferiu-se para a nova estrutura de poder? Os eventos traumáticos que o Japão enfrentaria nos séculos seguintes, desde a rápida ocidentalização até os horrores da Segunda Guerra Mundial, poderiam ser vistos como novas manifestações da antiga maldição? Perguntas que permanecem sem resposta, muito como os segredos que Ieyasu Tokugawa levou para o túmulo.